aqui. E hoje eu não vou falar de teoria com vocês, não. Hoje eu vou falar de um assunto muito sério. Eu passei por um momento de depressão e foi o reggae que me puxou de volta. E não foi só a música, foi a vibração. Fala galera, Rodrigo Barbosa, aqui no canal Além dos Dreads. Hoje a gente vai falar, como eu citei pra vocês, a gente vai falar sobre a depressão hoje. Se você acha que vibração positiva, ela é só pensar positivo, aí você tá muito enganado e você precisa viver essa positividade. Porque quando você tá lá no fundo mesmo, não existe uma frase bonita que te salva, não. Não vai ser uma frasezinha bonita, um vídeo no YouTube que vai te salvar, não. Você precisa mudar sua frequência, mudar suas energias, fazer aquilo que te absorve todos os dias, sair de você, tirar aquilo de você. E essa é uma linha onde a gente precisa seguir para poder sair desse caminho depressivo, né? Na época mais pesada da minha vida, uma época muito difícil da minha vida, eu, graças a Deus, sempre tive uma vida muito boa, né? Eu sempre fui muito bem criado, tenho uma família excelente, uma família decente, que tem um amor enorme por mim, cuida de mim o tempo todo. Mas na época mais pesada da minha vida, minha mente estava muito bagunçada, pensamento negativo, ansiedade, o peso de viver, tudo junto. Insônia, não dormia à noite. E aí eu já escuto reggae há algum tempo, mas sempre escutei reggae bem rasamente, muito raso. Eu escutava rock também, escuto rock também, aliás eu escuto todos os tipos de ritmo, eu sou muito eclético, eu gosto. Em um dia, se vocês entrarem no meu Instagram, em um dia eu tô no show do Belo, outro dia eu tô no show do Dennis DJ, outro dia eu tô no show da Banda Eva, outro dia eu tô no show do Maneva, e assim vai. Outro dia eu tô no show do Marcelo D2, e assim, é a minha conexão. Eu acho que a música é muito boa pra gente deixar vinculado a só um ritmo. Vamos curtir tudo e vamos escutar tudo, e é assim que vai. E aí, nesse momento de dificuldade que eu tive na minha vida, e isso é dificuldade comigo mesmo, tá? Eu comecei a me conectar de verdade com o reggae. Então, ouvindo Ponto de Equilíbrio, ouvia Maneva, ouvia Mato Seco e principalmente os sons do Armandinho. Então, eu tinha uma conexão muito forte com as mensagens que vinham da música do Armandinho. E depois eu comecei a ter essa conexão muito forte também com o Mato Seco. Eu comecei a ter essa conexão muito forte com o Ponto de Equilíbrio, com Maneva, com Soulja, várias, com Desirê. Então muitas bandas aí que já existem há muito tempo, com Bob Marley com certeza. E essas bandas já estão no reggae há muito tempo, mas eu não tinha uma conexão real com essas músicas, né? Então, a questão eu só ouvia, e hoje não é só ouvir. Hoje eu entendo que eu preciso sentir o reggae, sentir o som, sentir a positividade. Aí as letras começaram a bater diferente, eu comecei a observar o mundo de diferentes formas, eu comecei a observar que no Brasil, para você popularizar um som, você precisa falar algumas coisas ou besteiras para que eles viralizem, e o reggae ele não fala nada disso. O reggae ele só fala de positividade, só coisas boas, só coisas que tocam a alma, e é esse formato que me pegou, né? Era como se alguém estivesse organizando tudo dentro da minha cabeça. Alguém chegasse, eu começava a ouvir o som, começava a sentir aquela vibe, começava a tocar meus projetos e alguém ali arrumando meu cérebro. Essa é a verdadeira conexão que eu tenho com o reggae até hoje. Então, às vezes eu tô com uma dificuldade, tô passando por um momento, e acontece com todo mundo.
de vir aquele pensamento negativo do nada, vir algumas pessoas falam algumas coisas que te magoam, e eu pego meu violão e toco meu reggae, ou escuto meu reggae no som, e assim vai. E assim a minha mente vai mudando, vai entrando na positividade, e eu estou cercado de pessoas boas, de vibrações positivas. E esse é um ponto também interessante em relação a isso. E aí essa conexão, ela vem com a cultura rasta. Então aí você começa a entender tudo que a cultura rasta fala, né? Que ela entende que as coisas vêm de dentro, as coisas boas têm que sair de dentro de você. Então o que você joga para o universo vai devolver para você. Então pensamento positivo amplificado, fazer coisas boas para as pessoas, cuidar de quem precisa de cuidado, não guardar mágoas, perdoar quem tem que ser perdoado, enfim, tudo isso faz parte dessa relação que a gente tem, que aí já entra naquela parte do I and I, eu e eu, né? É uma conexão direta com o Jah, que vive dentro de mim, né? Vive dentro, está na minha alma, está no meu coração. Então isso eu sinto, que tudo que a gente consome afeta diretamente a nossa conexão, né? Isso é parte da cultura rasta. Então tudo que você consome afeta diretamente com a sua conexão com o Jah. E sempre artistas como Bob, como Alpha Blondy, como Inika Mouse, como Zig Marley, eles falam muito sobre essa conexão, falam muito dessa libertação mental. E quando você tá mal, é como se a sua mente estivesse presa e não entra, sabe, não entra nada de bom na sua alma. E aí a música, ela não entra como entretenimento para você. A música, ela entra como cura. E aí vocês podem pensar, mas aí ele começou a ouvir música e acordou um dia curado. Não foi bem por aí, né? E outra, eu não me considero curado. Acho que a gente tem que se controlar todos os dias e entender que é uma fase e vai passar. Como vocês sabem, a depressão, ela não tem cura, ela aparece do absoluto nada e ela não sai do absoluto nada de você. Então é um processo que você vai ter que viver pouco a pouco. Eu vivi pouco a pouco, minha mente foi ficando mais leve, eu fui mudando as minhas escolhas, eu fui mudando as minhas energias, eu fui moldando o meu jeito de ser, moldando a minha vida da maneira que eu acho que faz bem pra mim. E quando eu percebi, eu já não era mais a mesma pessoa, eu já tinha mudado. E hoje isso diz muito o que eu sou, como eu vivo, com quem eu me relaciono, né? Seja amigos, enfim. Eu só preciso de pessoas positivas do meu lado, pessoas que não querem o meu mal realmente. Eu acho que cada um deve viver a sua vida, cada um vive o que é seu, mas você deve se afastar daquilo que te faz mal. Essa é a questão. E, jogando a real, o reggae não vai salvar você sozinho, ou se você acredita que vai salvar, isso não vai acontecer. Você precisa querer sair desse mundo, querer sair desse buraco que você se enfiou e usar o reggae como ponte, como um empurrão para que isso, para que a sua mente seja liberta. Quando alguém fala para você de vibração positiva, não encare como uma frase bonita, sabe, como um coach da vida motivacional que fala as coisas apenas por falar. Eu vejo como sobrevivência, eu vejo como reconstrução e eu vejo como uma tentativa de sair de um lugar escuro e encontrar a luz. Essa é a minha visão e foi assim que o reggae me tirou dessa fase horrível que eu tive de depressão. E aí eu volto a falar para vocês que isso tem muito a ver com a cultura rasta, porque o rasta, ele tem uma visão de vida muito particular, vinda de lá, de trás, Haile Selassie. Então, sabe, tem uma
uma conexão muito grande com o Jah. Jah tá dentro da gente. Eu me considero um Rasta, mas não como religião, mas como cultura. Tá? Não me apropriei de cultura nenhuma, estudei e eu me identifico muito com a cultura Rasta. Então é uma identidade que eu tenho. Religião, eu não tenho religião específica. Eu gosto de todas as religiões, tanto que aqui na lateral, onde vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho o São Jorge, o Buda, eu tenho uma Ganesha, porque eu acho que a gente tem que se vincular às coisas boas, né? E independente do que ela seja. E eu acredito que em todas as religiões existam coisas boas, coisas positivas. Eu acredito que no que todo mundo acredita, que há uma força maior. E na minha concepção, essa força maior está dentro de mim e está dentro de você também. Mas cada um tem a sua concepção. Se você acredita que Deus está lá no céu, Ele vai estar lá, tudo bem para você. E a gente tem que viver o que a gente acredita, certo? Esse é o meu depoimento para vocês hoje. Fui inspirado a falar sobre isso hoje, né? Agradeço a essa inspiração, porque hoje eu me sinto bem para falar. Eu já tive problema para falar até com psicólogo, mas hoje eu posso falar com vocês são meus psicólogos. E sigam o canal. Se você quiser falar um pouquinho mais comigo, fala aqui embaixo. Fala se você passou por um momento difícil. Fala se alguma música te ajudou a sair dessa situação, se alguma música te ajudou a se levantar. E se você está passando por isso agora, quer me chamar? Pode chamar, pode mandar aqui seu número, a gente vai bater um papo. Não sou o salvador da pátria, mas eu posso muito bem falar algumas coisas bem positivas para você e ter a honra de fazer parte dessa sua recuperação. E você não tá sozinho, se inscreve aqui no canal, além dos dreads. Aqui a gente fala a verdade, a gente fala coisas positivas e a gente busca positividade o tempo todo. Jah Rastafari.